PIBID. 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 O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência é um programa do governo federal nas universidades para formar professores. Em outras palavras, é um processo que prepara nossos futuros docentes através de reuniões, experiências práticas em salas de aula e ficam na função de capacitar esses futuros professores, já que podem acompanhar o aluno desde o primeiro semestre. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Eu estava na equipe que escreveu o primeiro projeto, que foi o primeiro edital PIBID, então ninguém sabia direito o que era o PIBID ainda, foi lançado pelo governo federal em 2009. A dinâmica do trabalho no PIBID, ela acabava sendo complementar na formação do aluno de licenciatura em relação ao que a gente dava aqui. Muita gente acha que era algo bem parecido com estágio, que é obrigatório no curso de licenciatura, mas a diferença fundamental é que no PIBID os alunos trabalhavam de forma mais ativa. Havia uma certa liberdade dos professores das escolas que supervisionavam, né, o trabalho, participavam também, de propor as atividades. Os alunos e esses professores é que organizavam que tipo de atividades em cada escola ia ser feito. Os alunos de licenciatura eles passavam a ser os protagonistas das atividades desenvolvidas. A gente só ajudava a dar um formato um pouco mais teórico, conceitual, de repente, se necessário, mostrar alguma atividade que talvez fosse mais difícil de se desenvolver, outras apoiar aquelas que pareciam bastante favoráveis e aí aberto às possibilidades que eles davam, né? O primeiro edital que saiu, ele não tinha muito uma cara. Você tinha uma ideia de projeto e era muito pouco formatado, então a gente tinha que inventar mecanismos de fazer o projeto funcionar, o projeto andar, o que era muito bom, porque acabou que a gente tinha muita liberdade de trabalho. E eu acho que a gente conseguiu um modus operandi do projeto que foi bem legal, bem produtiva. Até depois comparando com outras instituições, porque a gente tinha encontros, eu fui a Brasília algumas vezes, então a gente tinha contato com outros projetos e eu acho que aqui a gente conseguiu um formato de funcionamento muito bom, uma ampla participação dos professores todos envolvidos, com muitos encontros, muitas reuniões. E aí, aos poucos, os editais eles foram ganhando formato. E aí nós nos inteiramos do edital e começamos a escrever o projeto pedagógico em conjunto com a professora Silvana de Nova Friburgo. Na prestação de contas do projeto, depois você já tinha uma formatação que dizia mais ou menos o que se esperava. E aí os editais, cada vez eles vinham saindo do padrão da folha em branco, que foi o primeiro edital que a gente escreveu, de pegar uma folha em Word em branco e escrever o projeto, para caixinhas que a gente ia preenchendo. Então, o projeto foi ganhando formato, nada que saísse muito do que a gente fazia. Então, a gente nunca teve problema com os editais até o momento que eu tive na coordenação. Pro aluno, tá ligado? A longo prazo, um professor melhor, sacou? Porque é onde eu vou ter experiência, onde eu vou criar experiência, onde é uma oportunidade de eu conseguir ganhar mais experiência como professor, sabe? Bom, o PIBID representa para mim uma forma de ajudarmos na educação brasileira e aprendermos com isso, assim. Nós podemos fazer com que as outras pessoas se interessem por física e gostem, assim como nós gostamos, e com eles aprendendo fazem com que nós outros podemos aprender também. O PIBID significa para mim experiência, porque daqui a algum tempo eu vou estar atuando na área, e isso para mim vai acrescentando tanto na minha formação, quanto na experiência, ao longo da faculdade e tudo mais. Uma forma de eu aprimorar o meu comportamento dentro de sala de aula, porque eu acho que a experiência que ele proporciona pra gente, ela é de certa forma muito boa, porque faz com que a gente consiga sentir a sensação que o professor sente dando aula e a gente consegue se aproximar um pouco mais daquela realidade que a gente está estudando para chegar lá. O PIBID significa para mim renovação. Eu acho que é o melhor preparo para a formação de professores. O PIBID para mim significa muito, eu ainda estou no primeiro período e eu já sei que é isso que eu quero fazer, que eu quero dar aula por causa do PIBID. Com
Christian dava uma aula pra gente, a gente experimentava uma forma de ver a física totalmente diferente. Eles trouxeram pra gente uma nova expectativa do que é ser um professor de física, uma nova expectativa do que é o ensino de física. Não somente aquele ensino arregrado, aquele ensino teórico, mas também uma forma mais didática de ver o ensino de uma ciência que carrega um conceito tão pesado na visão de um jovem. A gente preparava as aulas a partir de frentes de trabalho. A gente tinha uma galera que trabalhava com história e filosofia da ciência, a galera que trabalhava com a parte experimental e com uma física pura, né? Essa era a forma de trabalho do nosso grupo. A gente articulava as aulas de forma separada ali nas frentes, mas antes de levar para a escola, a gente debatia elas coletivamente para ter sempre a perspectiva daquele que está trabalhando dentro e do observador, então não ficava retalhado, né? A gente fazia toda reunião, toda semana a gente fazia uma reunião e toda semana a gente estava um dia no colégio. Por exemplo, a gente ia falar sobre magnetismo, Emanuel e eu estávamos pesquisando, a gente viu o projeto que tem lá na China, no Japão, desculpa, sobre o trem-bala. A gente achou aquilo maneiro, começamos a estudar, o Fred falou, pô, beleza, prepara o bimestre aí. Então todo o bimestre como um todo, né, foi ministrado pela gente. Então a gente pôde ali pesquisar, dar aula, errar, e o melhor de tudo, a gente errava, e com certeza a gente errou muito, mas o Fred estava ali para nos auxiliar, dar toque, falar que de determinada maneira que a gente fizesse ia ficar mais legal, que você ia atingir uma gama maior de alunos. Então, assim, a gente estava sendo assistido, né? O grupo se reunia e começava a elaborar soluções. O Ricardo dava bastante liberdade para a gente, para montar aulas, para criar projetos. E então, por exemplo, teve um caso que a gente tinha que trabalhar com circuitos elétricos, então a gente procurou montar um circuito elétrico com materiais de baixo custo. Tinha as reuniões semanais no Cefet, toda quinta-feira à tarde. Então você ficava uma tarde inteira, você estudava um texto, você lia um texto, você apresentava uma programação, você elaborava uma avaliação de forma diferenciada. Então tinha todo um planejamento em cima da atividade que você iria aplicar na semana seguinte, ou da codocência, por exemplo, também. Então, esse planejamento era fundamental para que a coisa se desenrolasse de uma forma mais tranquila dentro de sala. Então, era sempre feito um planejamento com um supervisor também. Nós tínhamos quer dizer, nós éramos supervisores do PIBID, mas nós tínhamos um professor orientador que nos acompanhava o tempo todo, a tarde inteira, né? Cara, a gente era um grupão, assim, eram 11 pessoas, não, eram 9 pessoas, só que a gente tinha uma coletividade boa, assim, o que a gente gosta bem de ressaltar é que não foi sempre assim, né? No começo foi meio tensionado, e daí a gente sempre diz que depois de uma lavação de roupa suja que a gente teve um encontro do PIBID, que a gente conversou sobre várias coisas, em todas as instâncias, desde o posicionamento do coordenador até o posicionamento dos bolsistas, e a partir daí a interação ficou bem fluida, assim, né? A gente conseguiu fazer muitas coisas, porque para além do envolvimento ali que a gente tinha de inserção na escola básica, a gente tinha uma parceria muito grande entre os próprios integrantes. Eu fui aluno de licenciatura em Física do Cefet de 2010 a 2014 e no ano de 2011 eu fiz parte do PIBID como aluno bolsista. E quando eu tive a oportunidade em 2016 de participar como supervisor, eu quis ajudar os meus futuros colegas professores também com a experiência que eu tive como aluno e depois já como profissional do magistério. Bom, o que eu achei mais interessante foi os alunos, mesmo os que estavam iniciando ainda, eles não estavam participando de iniciações científicas, nem nada assim que é mais técnico, que normalmente se faz com um aluno já do meio para o final, né? Alunos de início ainda, alguns desenvolveram alguns projetos e mandaram para trabalhos em congressos, e chegando lá eles encontrarem com as pessoas que eles estavam estudando, com os livros, os textos daquelas pessoas. E você percebeu um aluno que saiu há pouco tempo do ensino médio, que para ele alguém que escreveu um livro é alguém fora do mundo, né? Alguém que veio de outro universo.
Esse cara que está, sei lá, dois anos na faculdade ainda, ele chega lá e dá de cara com o cara que escreveu aquele artigo, que escreveu aquele livro, que falou sobre aquele assunto que ele estudou, e você vê o brilho no olho, aquele encantamento, meu Deus, esse cara existe, ele é humano. Isso acho que foi a coisa mais bacana que eu percebi, muito cedo, né? Os alunos que acabaram de entrar e já percebem Encanta, né? Encanta ver isso. É como você, sei lá, perceber alguém que não sabe ler e de repente você vê ele lendo alguma coisa. Acho que é meio por aí. Isso me marcou muito no trabalho do PIBID. No início eu fiquei nervoso, porque era uma turma bem grande, mas com o passar do tempo eu fui conhecendo as pessoas, comecei a ter voz em sala de aula. O meu problema era de primeiro ano. Eu ficava angustiado, porque a gente ficava como se fosse um estágio normal, tradicional, como a gente está sempre cansado de ver. O professor não deixava a gente ficar muito interagindo com eles, e a gente só ficava assistindo uma aula onde eles só falavam, conversavam, respeitavam o professor. E aí a gente ficava sem voz. Eu fiquei muito feliz quando a gente começou a trabalhar com eles e, por exemplo, eles começaram a chamar a gente de professor. Começou a ter um certo respeito por a gente estar trabalhando com eles. Bom, o PIBID contribuiu muito na minha formação, inicialmente porque foi no PIBID que eu descobri que realmente eu queria ir para a sala de aula. Era uma turma muito problemática e o primeiro trabalho que a gente fez com eles, inicialmente eu achei um trabalho bobo, porque a gente pegou uns jornais, revistas, e eles tinham o papel de recortar imagens o que eles imaginavam que fosse ciência. E eu achei uma coisa muito boba, eu achei que não ia dar certo. Fiquei feliz por uma simples atitude que para mim poderia ser uma coisa boba, para os alunos foi muito importante. Bom, em relação ao estágio normal, geralmente o aluno ele vai pouco para a sala de aula no sentido prático. Tem poucas oportunidades de entrar em contato com os alunos mesmo. Acaba que muitas vezes os alunos de licenciatura, eles vão para o estágio, só observam as aulas e colocam um pouco em prática aquilo que já estão aprendendo e tudo mais. Então acho que foi esse o maior diferencial do PIBID para o estágio obrigatório. Eu acho que o curioso do PIBID foi que eu passei a entrar na sala de aula com uma nova perspectiva, não mais aluno e sim professor. E no colégio em que eu atuei no PIBID, eu encontrei com muitos alunos que estudaram comigo durante o ensino médio. Então, pouquinho tempo, eu tinha acabado de sair do ensino médio e eu estava numa outra posição com pessoas que tinham estudado comigo, que eram meus colegas de turma, e agora eu era professor deles. Então foi uma das coisas que me chamaram a atenção e que foi diferente, foi curioso no PIBID. Tem um evento, um acontecimento que justamente foi uma co-docência onde uma aluna do Cefet, nós trabalhamos um tema sobre resistores e sobre a questão do efeito Joule, e o tempo todo nós literalmente dançamos dentro de sala, no sentido de que eu ia para frente e na hora da fala dela, ela vinha para frente e eu ia para trás. Isso tudo depois ficou nítido numa filmagem que nós fizemos. Eu achei que esse teria sido talvez um dos grandes momentos do PIBID para mim. E o segundo grande momento foi uma apresentação de um artigo num simpósio de física, que também foi uma coisa assim muito significativa para mim. Foi o primeiro artigo que nós escrevemos juntos e apresentamos. Na verdade, quem apresentou foram mais os licencianos e para mim foi uma emoção muito grande. O PIBID é importante porque nos ensina a ter um domínio e uma presença dentro da sala de aula para assim quando estivermos formados. Para mim tem sido realmente uma experiência maneira, cara, uma experiência nova. Não estou acostumado ainda a ser chamado de professor, mas ele serve para isso, para a gente se acostumando e ter essa conexão com a sala. O PIBID, para mim, ele é algo inovador, algo assim muito moderno, ainda mais para a área da docência. O PIBID proporciona justamente isso, moldar essa estrutura dentro da sala de aula. Esse que é o mais importante.
Isso foi tudo muita novidade, então a gente foi construindo o projeto a partir do momento que ele iniciou. A gente até tinha uma proposta inicial, tinha uma proposta de implementação do projeto em parceria com as escolas, que o PIBID tinha na época talvez fosse uma maior integração entre os bolsistas. A gente vivia um momento político de muito otimismo lá em 2008. A gente estava num momento de investimento público na educação que nunca tinha sido visto, né? Então, assim, a gente tinha dinheiro para comprar as coisas, a gente tinha dinheiro para equipar laboratório, as bolsas estavam vindo. Então, assim, a gente estava num período de expansão, de muita animação, né? A ar coletivo acaba contaminando a gente um pouco. Então, eu entrei aqui em 2008, né? O PIBID foi escrito em 2009. Estava fazendo meu doutorado ainda, a gente era um grupo de professores jovens, começando a nossa carreira numa instituição federal. Muita preocupação, então a gente veio aqui para trabalhar numa licenciatura como, né, uma boa parte do colegiado tinha sempre uma preocupação genuína com a educação básica, com que professor que a gente vai formar para a educação básica. Então, nas nossas práticas no curso, a gente já pensava muito isso, né? Pensava assim, não, a gente está aqui de fato para formar um professor, a gente quer formar um bom professor que vai estar lá na ponta depois e vai ajudar a melhorar a educação básica. E a gente tinha esperança nisso. E os processos até então, claro que nenhum governo é perfeito, mas a gente tinha ali um período de expansão de investimento muito grande. Então isso trazia um otimismo de que agora a gente ia conseguir mudar, agora a gente ia conseguir mudar as coisas, agora a gente ia conseguir fazer a diferença lá na educação, lá na ponta. Então a gente foi um grupo muito engajado, muito otimista e muito feliz por ter vivido essa época, né? E aí o PIBID ele caiu do céu, assim como uma luva, porque eram bolsas para os nossos alunos, eram bolsas para os professores da escola pública, que é justamente o que a gente já acreditava, que na verdade a gente só forma um bom professor na parceria Universidade-Escola Básica. Então não tem como eu formar um bom professor se a universidade não tiver essa parceria. Então a gente já tinha, até pelas nossas formações, esse grupo que eu estou me referindo de professores, a gente já tinha isso dentro da gente, de acreditar que a gente precisava da parceria com a escola básica para fazer uma formação bacana, efetiva e que de fato fosse fazer diferença. Então a gente na época correu atrás dos requisitos e a gente era tudo iniciante de carreira, eu não era doutora ainda, então não cumpri o pré-requisito para virar coordenadora, mas tinha umas outras brechas lá de ter experiência e a gente foi caçando as pessoas aqui dentro do Cefet que tinham os requisitos, digamos assim, legais para poder entrar nos projetos e pedir as coisas, e a gente era muito empolgado, a palavra é essa. E a gente pegava os projetos e escrevia. Então foi com muita empolgação que a gente agarrou esse edital e escreveu esse projeto na esperança de concretizar uma coisa que a gente já acreditava. E foi um grande sonho mesmo, foi uma coisa muito bacana que a gente conseguiu realizar e colocar para funcionar. E eu falo que até é triste estar falando nisso no dia de hoje, porque a gente vive um movimento exatamente inverso, né? Não é de hoje, na verdade, que a gente está vivendo um movimento de retração de investimentos, né? E agora a gente tem a perspectiva de que, de fato, a gente continue vivendo um período de retração e de redução no investimento. E aí a gente vê o descaminho daquilo que a gente acredita que era o caminho para melhorar a educação de fato. O PIBID faz parte dessa pedrinha de esperança que a gente tinha de saber que a gente estava no caminho certo, fazendo o tipo de coisa que de fato faz a educação básica melhorar, faz a universidade melhorar e faz a gente ter uma educação com uma sociedade democrática, que é o que a gente precisa nesse país.